costumo dizer que a contabilidade, ela me puxou. Eu fugi da contabilidade por muito tempo. Eu olhava pra minha família e falava, gente, esse povo trabalha demais. Entendi que a contabilidade, apesar de se trabalhar muito, era um canal de onde eu podia prosperar, né? Então eu olhei e falei assim, poxa, isso dá dinheiro. E aí eu acabei indo pros negócios da família. Então assim, eu fugi um pouquinho da contabilidade, mas ela em algum momento me puxou de volta. Eu acho que tá escrito, não tem como ser diferente. Então já são 15 anos aí dentro do mercado contábil. De 2013 pra cá, o que você viu que evoluiu bastante na contabilidade? A contabilidade, ela não é só uma emissão de DARF e uma obrigação acessória para o governo, né? Ao contrário, a gente tem um papel de uma ciência social que estuda entidades, né? Que estuda organizações, que estuda empresas. Então, assim, eu falo que a contabilidade, ela tá para um CNPJ, assim como um médico tá para um CPF. Existe espaço para os advogados, existe espaço para os economistas e existe o espaço do contador. E a gente precisa ter pulso para ocupar esse espaço e trazer essa valorização para a profissão. E eu acho que a hora é agora. Para tudo agora. Eu sei que você está assistindo o nosso conteúdo e não é inscrito no nosso canal. Eu quero que você se inscreva aqui, ó, nesse sininho, notifica, coloca lá para receber notificação, porque quando aparecer um conteúdo novo, vai aparecer para você. E aqui toda quarta-feira, 18 horas, você tem muito conteúdo sobre marketing, vendas e como na sinceridade, porque aqui eu só trago gente chão de fábrica, eu só trago gente que faz acontecer, beleza? Então vai, se inscreve, notifica aí o canal, ok? E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E eu sempre digo aqui pra vocês que eu gosto de trazer os homens aqui, mas as mulheres é especial, porque a mulherada é ocupada demais, tá ali no dia a dia, é escritório, é casa, tem toda aquela divisão de afazeres, né? E hoje tem uma pessoa aqui muito especial, que tá com o tempo corrido, mas separou um pouquinho ali de tempo para vir até aqui com a Heloísa Castro, a nova presidente do CRC São Paulo. Elo, primeiro eu quero te agradecer. Obrigada por ter vindo até aqui. Eu sei que sua agenda deve estar uma loucura. Deve estar, não, é uma loucura. Você conseguiu arrumar um pouquinho de tempo para vir até aqui bater um papo. Seja muito bem-vinda e nós vamos falar um pouquinho aí sobre contabilidade, sobre toda a parte ali que envolve o CRC, como que o CRC está ajudando os contadores no dia a dia. Mas antes disso, eu queria que a Elo se apresentasse. Melhor do que eu falar de você, eu queria saber quem é a Elo, por que a Elo resolveu seguir na contabilidade. Me conta um pouquinho da sua história. Primeiro, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Realmente foi um desafio a gente encaixar essa agenda, mas faz parte do ofício, né? Ter uma agenda complexa. Quando você se torna presidente, é uma agenda muito institucional, então que acaba ali encavalando muitos compromissos, além da gestão do próprio conselho, né? Além da gestão do meu escritório, além da gestão da minha filha, né? Da minha casa. Então, a gente... Como você disse na abertura, as mulheres têm um desafio aí de encaixar muitos afazeres, então eu te agradeço pelo convite, por encaixar essa agenda comigo. Mas falando um pouquinho da Elo, quem é a Elo, né? Eu costumo dizer que a contabilidade, ela me puxou, né? Não foi uma primeira escolha, ao contrário, eu fugi da contabilidade por muito tempo. Eu sou de família de contador, né? Eu costumo dizer que na minha família a gente tem preponderantemente médicos e contadores. E eu vim numa escola onde meu avô foi presidente do Sescom São Paulo, a minha mãe foi a primeira mulher presidente do CRC São Paulo em 1994. Então eu vivi muito esse classismo, né, na contabilidade quando eu era criança, mas eu olhava para minha família e falava, gente, esse povo trabalha demais, né? Eu não quero ser contadora não, porque trabalha muito. E então, na época que eu fui decidir pela faculdade, eu acabei indo para administração. E eu fui trabalhar ali na área de supply chain, em multinacionais. Então, trabalhei em algumas multinacionais por quase 10 anos. Mas em determinado momento, aí já com uma lucidez um pouco melhor, eu entendi que a contabilidade, apesar de se trabalhar muito, era um canal de onde eu podia prosperar, né? Então eu olhei e falei assim, poxa, isso dá dinheiro. E aí eu avaliei e fiz o curso de Ciências Contábeis. Ainda trabalhando nas multinacionais, na área de supply chain, eu fiz o curso de Ciências Contábeis para tirar meu CRC e tal. E aí, em determinado momento, me decepcionei com a carreira corporativa. Na verdade, eu acho que já era muito mais uma veia empreendedora pulsando ali, né? Que me levou a uma decepção na carreira corporativa. E aí eu acabei
indo para os negócios da família. Então, desde 2013 que eu volto para casa, como eu falo, né? Eu volto para casa, aí já com outros desafios, com uma cabeça totalmente diferente, porque lá no começo da faculdade de administração eu ainda trabalhei um pouco ali na área administrativa com eles e tal, mas aí eu volto para casa com uma outra cabeça, né? Com uma outra perspectiva. E na sequência, eu já busco as entidades contábeis para começar a participar. E isso é uma veia minha, acho que de família mesmo, porque eu falo que na escola eu participava de monitorias, né? Então, eu, por exemplo, participava de uma monitoria de história, que era uma matéria que eu gostava bastante. Aí, na faculdade, eu fui contribuir no centro acadêmico, na atlética, né? Toquei na bateria da PUC. Então, assim, participei ali daquele movimento. E aí, formada, por que não ir para as entidades, batalhar por aquilo que eu acredito, né? Que é um mundo melhor para os contadores. Então, aí que eu chego no CRC. Então, assim, eu fugi um pouquinho da contabilidade, mas ela em algum momento me puxou de volta. E era o destino, né? Acho que tá escrito, não tem como ser diferente. Com certeza. E tudo, como você diz, aquilo que tá escrito pra gente, que a gente tem que fazer, não tem jeito. E aí, você falando, olhando nos seus olhos aí, o brilho, e você vê que você tem amor por aquilo que você faz. Então, e isso que eu sempre falo, né, pessoal, que não adianta a gente fazer algo que a gente não tem amor, porque todo dia vai ser um peso. Mas quando a gente ama, por mais que seja cansativo, várias tarefas, a gente faz com prazer porque ama. Elô, você entrou para os negócios da família desde 2013, então já são 15 anos aí dentro do mercado contábil. De 2013 para cá, o que você viu que evoluiu bastante na contabilidade e o que você acha que ainda precisa melhorar? Que a Marta tá sincera aqui, hein? O que você viu assim uma grande transformação e o que você acha na tua visão que precisa melhorar muito dentro do mercado de contabilidade, no empreendedorismo? Eu vejo, assim, se eu pegar toda essa parte onde eu já tô mais na administração do meu próprio negócio ali contábil, né? Uhum. A gente vê uma evolução muito grande digital, né? Uma digitalização muito grande. Se eu pensar lá em 2013, a gente era papel para tudo, Sim. né? A gente tinha poucas coisas que eram digitais. Então, a gente vê uma digitalização acelerada, pós-pandemia ali, né? Na pandemia, inclusive, aí eu falo que foi... eu costumo brincar, desculpa o termo, mas eu falo que a pandemia foi um pé na bunda que levou a gente para frente. Sim. Porque houve uma aceleração desse processo de digitalização, até dos pequenos negócios, né? Então, a gente vê essa digitalização gritante, uma transformação muito grande na forma de trabalhar do contador. Acho que passamos também por esse período com uma consciência de que somos consultivos. Então, assim, a contabilidade, ela não é só uma emissão de DARF e uma obrigação acessória para o governo, né? Ao contrário, a gente tem um papel de uma ciência social que estuda entidades, né, que estuda organizações, que estuda empresas. Então, assim, eu falo que a contabilidade, ela tá para um CNPJ, assim como um médico tá para um CPF. A gente pode matar ou salvar. Então, a gente estuda para isso. E aí eu vejo que, aí já uns anos mais para cá, anos pós-pandêmicos, né? Eu acho que a gente já tem uma consciência disso maior. Então, eu já vejo um movimento dos contadores de buscar esse papel de consultor, de buscar um posicionamento um pouco diferenciado. Eu comecei a ir para as redes sociais, por exemplo, quando a gente estava ali na pandemia, né? Então, ainda era muito embrionário se falar de um contador ter uma agência para fazer seu marketing, sua propaganda. Acho que os contadores não conseguiam medir o retorno disso. E eu levei isso para os meus sócios, né? E falei, a gente precisa. Tá, mas a gente não tem como que a gente vai medir, né? Então eu falei, vou eu mesma. Então eu fui fazer um curso de marketing, eu fui eu mesma começar a produzir minhas artes, a produzir conteúdo, entender o que eu podia fazer. Tanto que atraí mais contadores do que clientes para o meu perfil. Por não ter, né, uma formação em marketing, eu acabei atraindo colegas para o meu perfil. Mas o que foi muito bom para mim também, porque eu acho que a forma como eu me posicionei incentivou outros colegas a se posicionarem. Então, a gente começa a ver uma onda ali de mudança, obviamente que não capitaneada por mim, porque a gente tem outros que estão muito à frente, mas a gente vê uma onda de mudança das pessoas se expondo, e o contador não se expunha, né? Então, eu acho que isso tudo já mudou e vem mudando. O que eu acho que precisa, de fato, mudar é essa raiz que os contadores precisam, né, aprofundar em si
da valorização da profissão. Então, a gente precisa parar de brigar por honorário. A gente precisa brigar por tipo de entrega, por tipo de cliente que a gente vai prospectar. Então, a partir do momento que eu sou nichada em determinado público ali, né? Eu vou brigar por aquele público, mas de uma forma justa e não pelo preço, né? Mas assim, eu quero ser a melhor naquela entrega. Então, eu vou batalhar para colocar meu preço acima e que meus clientes me procurem pela qualidade do meu serviço. Eu acho que aí é um ponto que a gente precisa mexer. Aí é um ponto que a gente precisa mudar. Da valorização da profissão no sentido financeiro mesmo, de retorno para os empresários contábeis. E não só para os empresários, porque a hora que o empresário contábil ganha, toda a cadeia que está ali no escritório dele ganha. Então, se você tem 50 funcionários, se você está ganhando, você tem uma condição de melhoria para aquelas 50 famílias que estão ali, né? Então, eu vejo que isso é um ponto muito de melhoria, que inclusive eu acho que as entidades estão caminhando para agora se conscientizar de que a gente precisa batalhar por isso e entender aonde o contador pode chegar, que não é uma briga por preço, o nosso serviço não é uma commodity, a gente precisa sim se especializar e é impossível você ser um bom consultor para todos os tipos de empresa. Então, assim, você pode ser um bom contador para todos os tipos de empresa, porque a ciência contábil é a mesma, mas um consultor, onde você vai prestar um serviço, onde você vai participar de uma estratégia de uma empresa, você precisa entender daquele nicho, daquele ramo, você precisa entender o posicionamento daquela empresa, você precisa entender do marketing daquele produto que aquela empresa vende. Então, assim, você precisa entender um pouquinho de tudo daquele ramo. Então, um bom consultor, ele tem que procurar um nicho para trabalhar. Um bom contador, não. Ele pode fazer, sim, qualquer tipo de empresa. Agora, um bom consultor, contador, aí eu acho que isso a gente precisa começar a fomentar dentro da contabilidade para que as pessoas consigam essa tão sonhada valorização. E agora, na época de reforma tributária, onde a gente está dando um shutdown, né? A gente está desligando todo o nosso sistema tributário para começarmos um novo... onde todo mundo vai para a mesma página, né? Então, assim, a gente tinha aquele contador que entendia muito de ISS, aquele outro que entendia muito de ICMS. E agora? Agora vira tudo mesmo balaio. Então, assim, tá mudando e aí o cara que é do ISS precisa aprender tanto quanto o cara do ICMS. Então, tá todo mundo na mesma base. A gente precisa agora ocupar o espaço de consultoria nesses planejamentos tributários, nessas consultorias tributárias, porque a gente tem, sim, esse poder pelo estudo que a gente tem. Então, a gente pode, sim, estar nesse campo. E eu acho que a gente não pode deixar outros profissionais ocuparem o espaço que é da contabilidade. A gente não precisa ocupar o espaço deles, mas eles não precisam ocupar o nosso. Existe espaço para os advogados, existe espaço para os economistas e existe o espaço do contador. E a gente precisa ter pulso para ocupar esse espaço e trazer essa valorização para a profissão. E eu acho que a hora é agora. A gente precisa se unir agora para fazer isso. Show de bola. Ouviu, né, pessoal? Entendeu o que ela disse, né? Sou sincera também. É, isso daí. Então, agora, é como ela disse, agora todo mundo vai nivelar. Então, não existe mais o que sabe mais, o que sabe menos. Existe aquele que, de fato, vai conseguir correr atrás daquilo que de fato vai fazer diferença para o empreendedor, que é ser consultor. E como você bem disse, cada um tem o seu lugar ali ao sol, cada um tem o seu papel. E o contador nada mais, nada é, se você parar para analisar, o empreendedor, ele sempre está ali consultando quem? Tudo, até primeira pessoa, só é o contador. Tem, assim, eu tenho vários amigos, eu como empreendedora, vários outros amigos, que geralmente a fonte sempre é o contador. E aí, Elô, que você entrou nessa seara do nicho, da especialização, na sua visão, e andando, estando ali no conselho, conhecendo várias pessoas que têm escritório também, como tem sido essa questão da escala dentro do nicho? Você percebe que as pessoas conseguem escalar, que conseguem vender, ter mais um equilíbrio financeiro, faturar melhor? O que você tem visto que as pessoas têm feito para conseguir isso? Eu tenho visto, assim, eu tenho a minha própria história quanto a isso, né? Então, eu acho que quando a gente nicha, você pode ter um nicho não ultra fechado, né? Então, a gente tem nichos ultra fechados, né? Eu só trabalho com um cabeleireiro, né? Eu só trabalho com um posto de gasolina. Que você fechou totalmente esse nicho. E você pode ter um nicho que, assim, a maior parte da minha carteira é de médicos, só que eu atendo também todos os outros tipos de serviço.
você não fechou 100% do seu leque e você está conseguindo focar, investir o seu dinheiro no retorno do que é mais fácil para você. No caso desse exemplo que eu dei, os médicos, né? Então, assim... E o que eu tenho visto é que quando você faz isso, o seu time está treinado para receber aquele tipo de empresa. Então, o que torna a facilidade da escala é você colocar mais clientes dentro da sua operação sem travar a própria operação. Então, a operação, ela continua porque é mais um igual. Mais um igual. Mais um igual. Então, você imagina um escritório que tenha, né? Isso era a minha visão, tá, gente? Super minha visão. Você tem um escritório lá que está trabalhando com ISS, tem uma cadeia de prestadores de serviço, e aí, de repente, você tem uma grande distribuidora onde tem ICMS, onde você vai ter recuperação de imposto, e que você trava aquela operação porque os teus funcionários ali, o pessoal que está no seu time, não está preparado esperando que aquilo venha, então vai precisar de uma parametrização um pouco diferente de sistemas, você vai precisar que eles leiam uma legislação diferente, acompanhem mais uma legislação ou algo do tipo. Então, hoje eu entendo que quando você traz isso no formato que a gente tem hoje, você tem uma fluência maior e você acaba ganhando muito na indicação, que eu acho que é um tipo de marketing que para o contador é ainda muito utilizado. Sim. E quem não está utilizando deve utilizar, porque você traz leads muito mais quentes, né? Quando você está falando de indicação. Isso aí. Então, eu acho que eu vejo esse processo do escalar dentro do nicho fácil, porque a gente tem uma operação, né? Você consegue ter uma operação mais casada dentro do seu próprio negócio e aproveitar-se do marketing de indicação, porque médicos conversam com médicos, donos de postos de gasolina acabam estando em contato com donos de postos de gasolina, os cabeleireiros se conhecem, né? Então, assim, você acaba tendo. E eu acho que eu estava, inclusive, num curso semana passada que a gente falou muito sobre isso, assim, né? O seu concorrente não é seu inimigo. Então, assim, você indicar uma contabilidade, você não vai deixar de indicar porque ele é seu concorrente. Ao contrário, né? Quanto melhor seu concorrente tiver, mais pessoas ele está trazendo para a mesa ali para vocês fazerem negócio também. Porque pode ser que seja para ele, não para você. E hora vai ser para você, não vai ser para ele. Uhum. Na contabilidade é a mesma coisa. Então, quanto mais empresas abertas, melhor para todos os contadores, né? Então, eu vejo que o escalar tem essa facilidade e eu tenho visto as pessoas conseguindo escalar justamente por se demonstrarem especialistas naquilo. Você gera uma autoridade. Então, a hora que você vai para a mídia social e fala, eu sou Heloísa, eu sou Elo de Castro, sou especialista na área da saúde. Pronto. Carimbou ali. Poxa, em algum momento, se algum estudante de medicina viu aquilo, a hora que abrir a empresa, pode lembrar, pô, tinha aquela lá, Elo, ela é especialista na área da saúde, né? Vou lá buscar. Então, tô ali chancelada como especialista em posto de gasolina. Então, acho que isso te traz uma autoridade, você fala com o cliente de uma forma mais fácil, que ajuda nessa escala dentro do próprio nicho, né? Show de bola, Elo, isso aí. Isso daí é uma visão muito bacana em relação às redes sociais, em relação ao posicionamento, que é de fato que hoje vai fazer a diferença para quem está comprando da gente. E às vezes as pessoas acham que contabilidade se vende como se vende um produto. E a gente sabe que não é desse jeito, né? É através de confiança. Por isso que a indicação é o maior canal de vendas hoje da contabilidade. Não adianta a gente querer fugir disso, mas todos os escritórios, a maioria dos escritórios hoje que cresceram, são escritórios que foram um indicando para o outro. E se você faz um trabalho bacana de indicação, isso vai crescendo mais e mais ainda. Ainda mais quando você nicha ali, segue um caminho muito, muito retinho, né? E agora com a reforma tributária, Elo, as pessoas se nivelando em relação a tudo, a serviço, você acredita que muita contabilidade vai deixar de existir? Você acha que não, muito pelo contrário, as contabilidades vão ficar mais fortes? Você acha que vai ser um mercado muito bom, um mercado ruim? Qual que é a tua visão como empresária contábil, como presidente do CRC em relação a isso? Olha, eu vou falar como presidente do CRC, eu vejo que é o que eu estou fomentando quando eu converso com os contadores e com os empresários. É o nosso momento, é o momento da virada dessa chave. E eu vejo que é a oportunidade que a gente sempre pediu na vida
para a valorização da profissão. Então, lá como CRC, o que a gente está fazendo é desenvolver a parte de desenvolvimento profissional está trabalhando muito forte em todas as vertentes, desde treinamentos técnicos sobre legislação, normativos, até treinamentos de venda para os contadores, né, de soft skill ali, para os contadores aprenderem a vender. Então, como CRC, a gente está abordando muito isso, porque eu entendo que é, assim, o momento da virada. Como empresária, eu também estou surfando essa onda, aproveitando todo esse movimento, né? Então, no final do ano passado, a gente teve a venda das atas para as empresas que tinham lucro acumulado. Então, incentivamos muito que os nossos colegas fossem também atrás disso, porque foi uma fonte de faturamento e inclusive, de compliance para os clientes até 2028, né? Poderem distribuir esse valor sem a tributação dos dividendos. Então, a gente tem aproveitado essas oportunidades que toda essa mudança está trazendo, isso falando como empresária. E eu tenho uma leitura do mercado que, assim, os contadores que estudarem a reforma tributária, eles vão se nivelar. E aquela história do nicho ISS, ICMS, deixa de existir. Uhum. Então, para quem, por exemplo, tem um escritório que é generalista, ótimo, é o seu momento. Porque agora você não precisa mais se preocupar em nichar se você vai para um lado ou para o outro. Para quem já é nichado, vai ser muito bom também, porque já está nichado. Você já tem o seu nicho, já tem o seu, provavelmente já tem um programa de indicação, provavelmente já está muito focado nesse nicho, já é conhecido por isso. Então, assim, acho que essa parte comercial vai ser feita em popa. O que eu acho é que os contadores que não estudarem a reforma, porque é complexo, nós vamos rodar com 2 sistemas por muito tempo. Então, a legislação não é tão simples, ela carece de interpretação, ela carece de você ter parcerias para você poder tocar frentes jurídicas, por exemplo. Então, assim, os contadores que não olharem para isso, eu acho que eles vão acabar vendendo seus negócios. Eu não acho que vão deixar de existir. Mas talvez eu tenha ouvido alguns contadores falarem que, eu vou desistir, eu vou para outro, né, ou pendurar a chuteira, ou eu vou para um outro ramo, vou começar a investir em outras coisas, porque realmente é trabalhoso, né? Mas, assim, eu costumo dizer, até uma frase que eu aprendi com o Joel J, né? O trabalho devolve. Então, assim, se é trabalhoso, em algum momento dá retorno, né? Então, a gente precisa aproveitar. Eu vejo, e não só no mercado contábil, eu vejo a reforma dando uma mexida muito grande, né? No mercado como um todo, né? Na sociedade em si. Então, eu acho que a gente vai ter possivelmente um impacto inflacionário, porque a indústria ali que tem uma redução, né? A indústria e o comércio que podem ter uma redução da carga de imposto, provavelmente não vão repassar. O serviço vai ser impactado, então a gente já sabe que a gente provavelmente vai ter uma carga, quem é prestador de serviço vai ter uma carga aumentada. Então, assim, a gente entende que a gente vai ter uma mexida no mercado e um impacto muito grande em fluxo de caixa, que eu acho que a hora que a entrada do split payment, né, a gente tem um maior impacto aí do fluxo de caixa e é onde pega no brasileiro, né, nos empresários brasileiros. Os empresários brasileiros, eles vendem hoje para pagar o imposto de amanhã, né? Então, assim, só que se você vender hoje, seu imposto de amanhã, do seu imposto no mês que vem já vai ter descontado. E esse encaixado do fluxo de caixa que eu acho que pode pegar muita gente de calça curta, sabe? Eu tenho batido muito nessa tecla. Vamos olhar o fluxo de caixa, esqueçam a alíquota, né? Vocês estão pensando na alíquota e a gente precisa pensar no negócio como um todo. Então, eu vejo que talvez a gente tenha, assim, que o mercado perca alguns contadores, mas no sentido também de contadores se agruparem. Também acho que pode ser um movimento do mercado de pequenos escritórios se juntarem. A gente tem visto esse movimento, né? Então, era um sócio, de repente a gente vê um escritório ficou um pouco maior, agora são 2 sócios, juntaram as suas carteiras, né? E a gente está vendo esse movimento também. Então, eu ainda é muito cedo para a gente arriscar, mas eu entendo que quem não tem essa aptidão pelo estudo, quem não tem essa vontade de fazer, pode ser que acabe desistindo mesmo, porque nós vamos passar por anos aí de muito trabalho e que nós vamos precisar ser firmes na cobrança dos honorários. Então, assim, a gente vai precisar ser firme nessa cobrança.
Porque senão a gente vai trabalhar de graça mesmo. Então a gente precisa ser firme e uma classe unida, todos cobrando, né, por esse trabalho. Eu acho que vai ter oportunidade para todo mundo. Bacana. E você entrar nessa seara dos honorários, né? A gente trabalha com contabilidade, com contadores, já tem 22 anos. 22 anos na DPG, mas já são 24 anos. Porque 2 anos antes eu já trabalhava numa empresa que trabalhava para contadores. E aí sempre foi aquela discussão de colocar os honorários. O CRC tem uma tabela de honorários. E até deixar até essa oportunidade para você falar sobre isso e explicar para o pessoal. Porque às vezes vai assim, será que o pessoal não consegue entender, compreender o papel do CRC, né, sobre essa questão, e aí a pergunta vai, até pro pessoal que assiste a gente entender, que às vezes estão lá brigando nos grupos, falando, que o CRC não faz nada, o CRC tem que nivelar os horários, tem uma tabela de honorários e tal. Elô, por que esse não é um papel do CRC? Por que vocês não têm que fazer isso? Explica aí pro pessoal para ficar claro de uma vez por todas. Gente, eu vou falar que ainda não fazem 2 meses que eu assumi a presidência, faltam 2 dias do dia daqui da gravação que eu realmente assumi essa presidência. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu respondi essa pergunta. Acho que... porque eu acho que a gente tá num momento de mudança que as pessoas queriam uma base de honorário, né? Isso aí. Mas aí eu te pergunto, Marta, se o CRC pudesse fazer uma tabela, você acha que ele já não teria feito? Com certeza, há muito tempo atrás. Né? Uhum. Assim, se o Conselho Federal de Contabilidade, que hoje está sendo presidido lá pelo presidente Joaquim, se ele pudesse, você acha que ele já não teria feito? Com certeza. Então, vamos lá. Primeiro, a gente não pode. Uhum. Então, assim, acho que a primeira explicação é, infelizmente, não podemos. E não vamos comparar CRC com a OAB. Somos órgãos totalmente diferentes, na sua essência. Só pegar a legislação que define a OAB e pegar a legislação que define o Conselho Federal de Contabilidade e os regionais, que vocês conseguem entender qual é a diferença. Então, primeiro que não temos uma tabela, não podemos ter, já tentamos ter e o CAD nos bloqueou de ter. Ponto. Tá? Então, isso é público, vocês podem pesquisar na internet. O CAD não permite, porque ele entende que a hora que eu tô colocando uma tabela de honorários, eu tô, como se fala, colocando o mercado no mesmo valor e eu tô indo contra a livre concorrência. Então, eu tô indo contra a livre concorrência. Eu já conversei com bastante advogados sobre a questão da tabela, né? E a grande maioria dos advogados bem-sucedidos, eles nem gostam da tabela, porque a tabela traz o honorário deles para baixo. Então, os bem-sucedidos, eles falam, a tabela joga contra mim. Porque se eu peço X mil por uma ação, a tabela, ela tá sempre muito abaixo do que eles de fato cobram. Uhum. Então, ainda tem essa questão que vocês podem aí conversar com advogados colegas de vocês. A tabela traria um conforto, eu concordo. Mas aí a gente precisa entender. A hora que eu coloco uma tabela aqui em São Paulo, para empresários aqui de São Paulo, que tem um movimento numa loja, num salão de beleza. E aí eu vou, e essa mesma tabela teria que ser igual, porque a tabela da OAB, se eu não estou enganada, salvo engano, é nacional. Ela teria que ser igual, eu não tenho como colocar diferente do, sei lá, interior de Tocantins, que é um estado gigantesco, né? E que tem, com certeza, no interior do Tocantins, eu tenho empresas totalmente diferentes das daqui da capital. Se eu pegar um salão de beleza aqui na capital de São Paulo, um salão de beleza na capital do Tocantins, que é Palmas, e um salão de beleza no interior do Tocantins, eu nem preciso pro interior do Tocantins, no interior de São Paulo. É diferente. Super. Então, como é que eu vou nivelar essa cobrança, esse preço? Não tem como. Então, a gente precisa entender que existem sindicatos que colocam, não é nenhuma tabela, mas é uma pesquisa de honorários, que aí você pode se balizar, você pode ter uma ideia de como que o mercado está cobrando, e aí no sindicato da sua região você pode ir atrás disso, né? O Sescom São Paulo, eu sei que solta aí, vira e mexe, a cada acho que 2 anos ele solta uma pesquisa. Isso. Então, assim, se balizar por essas pesquisas para ter uma noção do que o mercado está fazendo, né? Mas tabela me restringiria também. Porque, por exemplo, o meu escritório, meu modelo de negócio é de boutique. Eu tenho um modelo de negócio de boutique. Eu nunca vou ter 1.000 empresas, 1.000 clientes. Não é o objetivo meu e dos meus sócios. Show. Porque eu tenho um posicionamento diferente, meu preço é diferente, logo eu atendo de uma maneira muito mais personalizada, no sentido de que os sócios da minha contabilidade falam com os clientes. Então eu não posso ter 1.000, porque eu perderia isso. Tem escritórios que é o contrário, né? Quanto mais cliente tiver ali dentro, melhor.
Então, ele normalmente tem um posicionamento de um honorário um pouco mais facilitado para o empresário. Quando você traz uma tabela, você trava até um modelo de negócio. Então, assim, a gente precisa entender que a tabela é muito do desejo das pessoas, mas eu acho que você precisa entender seu custo para começar. Então, assim, qual é o seu custo? Porque não adianta também eu copiar o preço do vizinho. Eu não sei quantos funcionários o vizinho tem, eu não sei quais são os softwares que o vizinho usa, eu não sei qual é o tempo dedicado do vizinho ali, né, para a operação dele. Então, assim, a gente precisa entender o nosso custo e cobrar o que é justo para a gente, né? E sair dessa guerra de preço, de colocar o preço no limite para o trabalho, para ter o cliente ali na carteira. Se a gente começar a nivelar e deixar esse cliente à procura de alguma coisa barata ali para ele não vai encontrar, uma hora ele não vai encontrar, ele vai precisar se render a um preço de mercado. Então, é isso que eu acho que a gente precisa fomentar. É o valor que a gente tem, quanto que custa a nossa hora, e cobrar por isso e ir atrás de clientes bons que te paguem isso. Se, no meu caso, né, eu que tenho um posicionamento um pouco diferente, então eu quero menos clientes, mas clientes que me paguem melhor. Esse é o meu posicionamento, eu vou atrás disso. Eu tenho colegas que o posicionamento já é diferente. Não, eu quero mais uma quantidade, eu tenho um preço mínimo que me remunera. Tá ótimo também. Então, entender qual é o seu modelo de negócio. Eu vejo muitos contadores abrindo os seus negócios e sem estratégia. Então, assim, não pensa no que de fato quer. Abre o escritório, abre o negócio contábil, às vezes com a esposa, às vezes com um colega, né? E às vezes até herdado, como eu herdei o meu. E na minha herança não veio o boutique, tá? Foi mudança de estratégia durante esse tempo. Então, assim, a gente entendeu que para nós era melhor trabalhar dessa maneira. Era mais confortável, porque a gente quer entregar, a gente quer participar da estratégia junto com o cliente. Tem contadores que preferem não. Eu vou entregar para você o balanço fechado e você joga no ChatGPT, você conversa com quem você quiser sobre isso, tá ótimo também. Então, assim, olhar para a estratégia, o que você quer a longo prazo, né? Entendi. Ou seja, né, a pessoa ela tem que, antes de fazer qualquer coisa, seja na transição, com o escritório na mão, ou seja, tocando o escritório, ou seja, abrindo um escritório novo, ela precisa olhar para a estratégia. Exato. Ela precisa saber o que ela de fato quer fazer, como ela quer fazer, qual que é o desejo dela, né? E aí, na tua visão, por exemplo, hoje a gente tem várias empresas no mercado que vendem educação. Sim. E a gente sabe que a educação é o princípio para tudo. Então, um empresário educado é melhor para ser cliente, enfim, todos os aspectos. Na tua visão, você acha que o contador tem que entrar nessa seara? De educar, sabe, vender educação para o cliente dele? E também na tua visão, hoje, assim, no futuro, você acredita que ser mais boutique vai ser melhor do que ser escala? Você acha que a contabilidade está caminhando para isso? Porque se a gente olhar hoje para a escala, as grandes empresas aí de contabilidade que estão no digital, elas têm uma baba de dinheiro. Então, para concorrer com elas, você tem que ter dinheiro por trás. É puxado, a gente sabe disso. E aí, na tua visão como empresária, qual seria esse melhor caminho até para quem está assistindo a gente, que está nessa seara aí, que a maioria deles estão nessa seara, tá, Elô? Até para dar-lhe um ânimo, ver quais caminhos eles podem seguir. Então, assim, competir com essas empresas grandes que realmente têm muito dinheiro para investimento é complexo, né? E eu entendo isso. Eu acho que tem tipos de clientes para tudo, assim, né? Se a gente olhar a imensidão de empresas que a gente tem no Brasil, existe os clientes que preferem um atendimento boutique, desde os pequenos, então o embrionário ali que está nascendo, uma startup que está começando, um salão de beleza que está começando com uma empreendedora que ela quer um atendimento de boutique. E tem aquele empreendedor que, de fato, para ele aquilo não é necessário. Da mesma forma como existem mulheres que preferem ir numa loja e ser atendida com um cafezinho, com água, e tem outras que preferem ir numa fast fashion aí, que malemar você vai cruzar com um vendedor dentro da loja, né? Quiçá ter um cafezinho para você tomar. Então, eu acho que tem cliente para os dois tipos. Eu entendo que é muito mais do perfil do contador do que do mercado. Então, assim, porque você vai encontrar no mercado os dois tipos de cliente. Então, eu não acho que o futuro é um ou o outro. Eu acho que um não invalida o outro. Mas eu acho que você precisa entender qual é o seu. O que você quer fazer, né? Porque se você quer atuar para
trazer um cliente do tipo boutique, você precisa entender que você vai precisar atendê-lo com um cafezinho, com água, com atenção, com cuidado, com carinho, né? Com uma personalização daquele serviço em algum momento, né? Chamá-lo pelo nome, enfim, atender de uma forma diferente. Obviamente que ele paga um valor um pouco maior para ter isso, porque ele sabe que isso não é bacia, que não é bacia das almas que você vai lá trazendo. E não, eu não tenho esse perfil, eu quero mesmo fazer o volume, eu quero uma operação 100% automatizada, que vai entrar aqui, vai sair aqui, pronto. Então, aí a gente tá falando de você colocar uma escala. A gente tá falando, então, se o seu perfil é escala, foca em trazer escala. O que eu vejo que às vezes, assim, o cara, ele quer escala, mas ele busca a boutique porque ele quer a mensalidade do boutique. Então, assim, o empresário contábil, ele quer a mensalidade do boutique, mas ele quer atender como escala. Aí, não fecha a conta. Normalmente, é um cara que tem uma rotatividade de clientes muito alta, porque o cliente, ele entra e se decepciona, porque ele entra pagando um valor mais alto, esperando um atendimento mais personalizado, e acaba que ele não consegue, que ele não tem, e ele sai. Da mesma forma, o contrário. Então, entra, eu como cliente, né? Eu entro naquele escritório querendo, não fala comigo. Me manda tudo pelo WhatsApp, eu não quero nem que você me ligue. Você me manda guia e um alerta para eu pagar. Tá bom. E aí a pessoa fica lá, não, mas eu preciso do documento tal, o senhor gostaria, eu quero fazer uma pesquisa, e ligando, e o cara fala, pelo amor de Deus, achei um mais barato que não me enche o saco, sabe? Então, assim, qual é o perfil do cliente que você quer? Então, falta muito do contador olhar para dentro, olhar para estratégia, olhar para marketing, olhar para aquilo que a gente aprende muito pouco na faculdade. Passa, né? É uma passada que a gente tem, uma pincelada ali na parte administrativa. Então, se a gente não tem tempo para estudar, a gente precisa contratar alguém para fazer. Se a gente não tem grana para contratar alguém para fazer, a gente vai precisar tirar umas horas do fim de semana para estudar. Então, assim, eu lembro que lá em 2020, quando eu entendi que eu precisava e eu, em tese, não tinha uma verba separada para aquilo, eu sentei para estudar. Então, é isso. Você senta para estudar, para você começar, né? E aí, de repente, as coisas fluem um pouquinho, você já consegue separar uma verba para ter. Então, o que precisa é olhar para a estratégia. Acho que agora é a hora dos contadores olharem. Poxa, a gente tem um processo de reforma tributária em andamento, a gente precisa se posicionar dentro desse processo de reforma tributária, é uma oportunidade. O que eu quero do meu escritório? O que eu quero do meu negócio? Eu quero crescer, ter 100, 200 funcionários, 1.000, 2.000, 3.000 clientes? Não, eu não quero. Até porque contratação, mão de obra, né? A gente está naquele processo. Então, assim, não, eu quero uma coisa menor. E às vezes eu quero menor, mas eu não quero boutique. Eu quero o menor com um maior nível de lucratividade, mas na escala. Porque eu não quero ter muitos funcionários. E pode ser também. Então, eu foco na lucratividade, diminuo o número de funcionários, automatizo tudo. Você vê que tem saída para tudo, mas precisa sentar e pensar. E pensar na estratégia, né? Pensar na estratégia do negócio. E eu acho que agora é o momento, assim, na verdade, a gente já tá no momento. Você precisa parar e fazer isso agora, né? Você precisa pensar nesse... Não é assim, no final do ano eu vou ver o que eu vou fazer com o meu negócio. Não, é agora, porque você precisa se posicionar, porque o ano que vem você já precisa estar com esses clientes aquecidos entrando na sua base. E é agora que você vai começar a fomentar isso. A gente sabe que a curva, né, para um cliente perguntar o preço e ele fechar, não é igual comprar uma camiseta. Então, assim, o serviço é muito diferente. Você tem uma curva, né, de conquista ali do cliente. Às vezes ele vem e aí ele fala, poxa, mas o meu tá bom. Eu só tô indo porque eu gostei dessa pessoa. Eu vi alguma coisa dela ali no YouTube, na internet, no Instagram, sei lá, Facebook, LinkedIn, e me deu uma vontade de perguntar o preço. Poxa, ainda não consigo, mas eu queria que ela fosse minha contadora, meu contador, né? Então, assim, o que eu... Aí você fica naquele namoro, né? Eu tenho casos lá de clientes que começaram a me namorar e foram fechar comigo 1 ano depois. Então, assim, agora eu consegui. Isso aí. Então, assim, precisa ter uma paciência também no nosso processo de venda, que é diferente de vender um produto, né? Entendeu, gente? Compreendeu? Tá aqui uma contadora que agora é a presidente do CRC, que entendeu esse jogo. Entendeu que o jogo da contabilidade é o jogo da confiança. E quando você quer um cliente melhor, ele não vai ficar lá entrando no site, comprando de você e tal. Ele, muito pelo contrário, ele começa um namoro. Como ela disse aqui, ela explicou certinho. Por exemplo, teve clientes lá dela hoje que demorou 1 ano para chegar na carteira dela, mas porque ela entendeu. Porque se ela não tivesse essa paciência,
ela talvez tenha desistido, jogado a toalha, falando isso aqui não é pra mim, mas ela compreendeu através de uma estratégia muito bem feita. E é isso, foi estudar administração, estudou a contabilidade, mas acabou de dizer que na faculdade isso é uma coisa que é pincelado, não vai ser a fundo que você vai aprender, então você precisa, pro teu negócio crescer, faturar, é você definir a estratégia. E aí, falando de estratégia, Elô, hoje, e aí é uma coisa também particular de cada um, tá? Eu venho com pessoas aqui, eu pergunto sobre hub de serviço. A contabilidade hoje, ela tem um hub de serviço. Você pode colocar no hub de serviço. Tem contador que chega aqui e fala pra mim, Marta, meu core é contabilidade e acabou. Esse negócio que o povo fica inventando por aí, é tudo invenção com contabilidade, não é isso. Outros não, falam assim, não, Marta, uma oportunidade que eu achei de aumentar faturamento e tá sendo bom. Na tua visão, Elô, você acha que hub de negócio, hub de serviços é algo que já é agora, o futuro, a contabilidade tem que olhar para isso ou não? Tem que focar no core, ser bom naquela entrega? Qual que é a tua visão? Também não tenho uma resposta certa para isso, porque eu acho que tem mercado para as duas coisas. Tá. Quando você, na minha visão, quando você pensa num hub de serviços, você está pensando em atender o cliente de ponta a ponta. Isso. Então, tudo que o cliente precisar, você vai ter na sua carteira, ou vai ter um parceiro que prontamente te entrega aquilo ali para o teu cliente. Qual é o tipo do cliente que você está buscando? Então, assim, um cliente que busca uma solução completa, ele está disposto a pagar um pouco mais para ter tudo ali dentro do mesmo lugar, onde ele encontra a facilidade e a confiança, né? Então, possivelmente, aquele cliente que paga uma mensalidade menor, que está buscando um lugar onde ele vai ter uma produção de escala, né? Ele vai ser mais um número ali no meio, ele não está muito preocupado se o contador dele vai oferecer para ele, sei lá, um serviço previdenciário, se vai oferecer um serviço de certificação digital, se vai oferecer alguma coisa além do core, que é a contabilidade, né? Agora, a gente tem clientes que quanto mais coisas você trouxer ali para ele na facilidade, ele vai querer, né? Outro dia, uma cliente me mandou uma mensagem, eu juro para vocês que eu fiquei alguns segundos olhando pro telefone, que eu falei, gente, o que será que ela tá esperando que eu faça por ela? Porque ela me perguntou sobre um aplicativo desses de academia, se a gente fazia. E aí eu fiquei olhando e falei, poxa, eu tenho para os meus funcionários, mas será que ela quer saber se eu tenho para os meus funcionários, né? Ou será que ela quer que eu faça para ela? E aí eu fiquei naquela, e no fim, o que ela queria? Que a gente fizesse o cadastro da empresa dela na plataforma que ela queria usar, que ela queria saber os preços. E eu falei, gente, mas... Sim, eu até tenho, tá? Um hubzinho de serviços lá, porque eu atendo boutique, eu preciso ter. Mas assim, a plataforma de academia não tá no meu hub de serviços, né? Assim, nem pensei em colocar alguma coisa desse tipo lá, por conta do tipo do cliente que eu atendo, que não é um cliente que tem muitos funcionários. Então, não faz muito sentido, né? E no fim, ela queria aquilo. Então, assim, tem cliente que quer que você faça tudo, né? Que você resolva tudo. Outro dia me perguntaram que... o cadastro do livro do professor, que é nosso cliente, que ele não estava conseguindo cadastrar numa plataforma da Apple lá para fazer a venda dele na Apple Store. Gente, ele precisa de ir atrás de alguém de marketing que entenda da Apple Store. Tipo, não é no escritório de contabilidade. A gente passa para ele as alíquotas de imposto, a gente passa todo o cadastro tributário, mas, né... Por que ele não está conseguindo fazer o cadastro na Apple? Assim, de verdade, eu não tenho conhecimento para ajudar, né? Então, você vê, tem clientes que procuram a gente para tudo, né? Para tratar de ação civil, de divórcio, enfim, quer aquela confiança. Então, eu acho que tem como você... Se você tem uma familiaridade, tem parceiros bacanas para trazer para dentro, até internalizar algum tipo de serviço, né? Tem muito escritório que virou a certificadora, né? Então, ele tá afiliado ali a alguma certificadora de certificação digital. Cara, muito bacana. Eu acho que é mais uma fonte de receita. Às vezes, uma fonte de receita passiva, porque você só indica e o outro prestador que faz. Isso. Então, eu acho que tem bolo para todo mundo aí, sabe? Tem tipos de bolo, né? Tem recheado, sem recheio. Como que você trabalha melhor? Então, eu gosto bastante do modelo de parceria, que eu acabo não trazendo um ônus pro meu escritório. Eu ganho um pouco menos, mas eu ainda ganho numa forma passiva. Sim. Então, eu tenho bons parceiros que a gente desenvolve, cria uma confiança e aí passa a vender aquele parceiro, né? Então, o modelo de parceria, para mim, funciona bastante. Eu já conheço pessoas que têm internalizado. Então, é o serviço do próprio escritório. Então, a certificadora é um funcionário, tem um vendedor de seguros que é
funcionário do escritório. Então, assim, oferece ali tudo ali dentro. Então, acho que tem para todos os gostos. Voltamos para a estratégia. Show de bola. É isso aí, gente. E aí, falando de estratégia, também continua nessa seara. Você acredita que a terceirização financeira, porque eu tô vendo também muitas contabilidades pegando o caminho da terceirização financeira, porque no final do dia, o que o empreendedor quer, Elô? O empreendedor quer economizar imposto e ter fluxo de caixa. Você acha que a terceirização financeira é um como eu posso dizer? É um aperitivo? Poderia ser um serviço de entrada da contabilidade e a contabilidade vir depois disso? Qual que é a tua visão? A terceirização financeira eu acho que é importante. É importante porque se a gente olhar o empresariado brasileiro, a grande maioria não tem uma condição de ter um gestor financeiro, de ter uma pessoa fazendo o financeiro para ele. Então, volto nos exemplos aqui, a manicure, o dono do posto de gasolina, o próprio dono de um consultório, né, um médico que tenha um consultório, são pequenos empreendimentos que às vezes faturam muito até, mas são pequenos empreendimentos. E aí aquela dona daquele salão, ela tá indo atrás do melhor shampoo, do melhor... aprendendo sobre o melhor lavatório, sobre, sei lá, a melhor tinta para o cabelo. Ela tem que estudar aquilo, porque é aquilo que ela entrega para o cliente final dela. E aí, no fim, a conta, pagar e receber, ela faz... porque é escanear ali com o celular a QR Codes ou código de barra, né? E aí ela paga, ela baixa o dinheiro que entrou na maquininha do cartão, ela joga para conta, ela cobre a conta e assim ela vai sobrevivendo, né? Não é nem vivendo, ela vai sobrevivendo. Chega na hora de pagar a folha, ela vê se tem dinheiro, ela paga a folha e... será que eu posso investir num lavatório novo? Será que eu posso trazer uma marca melhor para o meu cliente? Quanto que eu teria que aumentar no meu ticket aqui? Então, assim, o próprio dono de um consultório, será que dá para eu tocar meu mobiliário? Dá para eu fazer uma pintura, deixar o lugar mais bonito, para ser um lugar mais agradável, para o meu paciente me indicar mais, dizer que foi bem atendido? Será que eu posso usar um medicamento de uma marca que é mais cara, né? Sei lá, às vezes você tem o mesmo princípio ativo, tipo a dipirona, né? Você tem diversas marcas que entregam dipirona. Então, assim, será que eu posso entregar a melhor dipirona do mercado? Ou eu vou entregar a mais barata, né? Então, assim... todas essas coisas que eu vejo que o empresário ele não tem tempo para pensar. Ele não tem tempo para sentar e olhar um fluxo de caixa e olhar como é que está o demonstrativo de resultado dele daquele período, para ele poder tomar esse tipo de decisão. Então, primeiro ponto que eu acho importante é porque sim, a gente ajuda a sociedade e a gente sabe fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que comercialmente falando é uma porta de entrada. Ou é a porta de entrada ou é o segundo produto que você vai vender. E você pode começar a vender, na minha visão, a terceirização, né, do financeiro para a própria base. Então, você já tem uma base de clientes que você pode oferecer essa terceirização. Você sabe qual é o seu cliente que tem dificuldade de deixar o financeiro dele redondo. Então, você pode fazer o teste. Vende para a sua própria base, vende para 1, para 2, começa a fazer para depois você ganhar confiança para vender para um público que você não conhece, né? Então, eu acho sim que é um ponto onde os contadores precisam de atenção. Você precisa ter os dois negócios. Eu acho que são... E dois negócios porque realmente a operação é diferente. Mas é um ponto que os contadores precisam sim estar olhando. A gente tem visto muitos administradores entrando nesse mercado, porque eles também podem atuar com terceirização de financeiro. Então, assim, é mais um lugar que a gente precisa... mais um campo que a gente precisa ocupar espaço. E tem espaço pra gente. Show de bola, ouviu, né, gente? Então aqui, estratégia aqui hoje é o que não vai faltar para você que está assistindo aqui o nosso podcast. Falamos de várias delas e de alguém experiente que está aí no mercado, está atuando junto com contadores para você fazer acontecer. Basta colocar a mão na massa e pensar em estratégia. Antes de sair para fazeção, é você pensar na estratégia. E até falando de fazeção, Elô, como que foi a transição? Porque muita gente fala de sair do operacional. Saia do operacional, saia do operacional. Como que foi essa transição de sair do operacional ou de não sair do operacional? Até você que vem de um escritório familiar tal, e agora que você exerce várias funções fora do escritório, é presidente do conselho, tem várias reuniões. Como que foi isso lá para você? Como que essa pessoa pode dar o primeiro passo? O que é sair, o que não é sair do operacional?
Ai, esse sair do operacional, eu peguei um ranço desse termo. Porque, gente, a gente não sai do operacional. Não. Eu, no conselho, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, eu faço coisas operacionais. Eu assino contrato, eu tenho que entrar lá, eu tenho que ler contrato, eu tenho que assinar os contratos. Assim, a gente é humanamente impossível. A estratégia você traça, só que dentro da estratégia você olha para o operacional, porque você tá lá planejando. Não tem eu não tenho um gnomo lá que traça a estratégia para mim, eu só olho e falo aprovado. Não, a gente tem que pensar, a gente tem que fazer conta, Você tem apoio? Você tem apoio, mas a gente nunca sai do operacional, né? 100% não existe isso. Se você sair do operacional, você virou um investidor que tem alguém trabalhando para você. Então, assim, não existe essa de, vamos sair do operacional. O que eu entendo que a gente precisa é otimizar o operacional. Então, assim, você precisa fazer o operacional que te traga dinheiro. Então, assim, eu fiz um trabalho de desmamar de operações que eram operações dentro do meu negócio repetitivas, né? Então, rotineiras. As operações rotineiras eu deleguei, porque eram operações que não traziam dinheiro novo para o escritório. Então, eu foquei nas operações que trazem dinheiro novo para o escritório. Então, hoje, eu sou responsável pela área comercial e eu sou responsável pela área de inovação, né? Quando eu assumi a vice-presidência no conselho, que foi na gestão 24-25, eu acabei deixando toda a parte de gestão de pessoas aos cuidados do meu sócio, porque eu já comecei a ficar um pouco mais afastada. Então, julguei que gestão de pessoas é melhor com quem está lá dentro todos os dias. Então, assim, dentro da inovação, eu estou fazendo curso, eu não vou falar que sou operacional. Se eu estou lá presencialmente estudando, né, eu estou indo atrás de soluções novas. No comercial, eu estou fazendo reunião com um cliente novo, eu estou fazendo fechamento de proposta, né? Eu tenho um time comercial que fala com clientes que são um cliente que a gente chama de B, né, que é um cliente que é mais corriqueiro, clientes que são mais estratégicos, eu trato pessoalmente. Eu tô lá fazendo reunião, tô ajustando, tô conversando com os meus sócios sobre investimento, o que vai fazer, o que não vai, até mesmo as decisões sobre gestão de pessoas. É operacional, a gente tá ali no dia a dia, não tem como não ser. O que eu penso sobre isso é que as operações que são rotineiras, elas são passíveis de serem delegadas. Porque você consegue ter um processo que você consegue delegar. Não que o que eu faça hoje eu também não consiga delegar, eu consigo. Mas eu entendo que pro meu tamanho, pro meu tipo de negócio, não é a estratégia. Hoje ainda não é a estratégia, pode ser que depois seja. Mas na estratégia que a gente traçou, né, a gente fez um plano estratégico de 10 anos quebrado em 5. Nesses próximos anos aí que a gente ainda tem desses 5, não é a estratégia eu sair desse tipo de negociação. Não quero sair. Então, eu acho que eu nem conseguiria largar isso, sabe? Porque é muito meu. Então, o sair do operacional é você sair do que não traz dinheiro novo para o seu negócio. Bacana, show de bola. Olha, assim. a primeira vez que eu ouço falar sobre isso, trazer dinheiro, sair do operacional é trazer dinheiro novo para o seu negócio. E esse sair do operacional que ela disse, não é sair do operacional de tarefas que você consegue delegar, repetitivas, e assumir tarefas que vai trazer dinheiro novo para o seu negócio. Show de bola, nossa, muito bom, muito bom. E aí, falando sobre tudo isso aí para contadores, eu quero entrar na seara dos órgãos, né? CRC, CFC, até para entender, para o pessoal que às vezes tem ali um ranço, fala só pago o CRC porque eu sou obrigado, porque eu não deveria pagar isso, enfim. Como eu disse, eu já tô com contadores tem 24 anos e eu sempre fui próxima dos órgãos. Eu sempre vi lá de trás, que todo mundo que está envolvido ali, todos os contadores são super parceiros. Eu sempre vi o pessoal que está próximo aos órgãos, são contadores um dos outros, que sempre está ali, não tem aquela questão, você é meu concorrente. Não, muito bom, estão sempre se ajudando, né? E aí, Elô, como presidente do CRC, o que você tem para falar para esses contadores que assistem a gente? A importância do CRC, como que eles podem aproveitar bem o CRC, não só aqui de São Paulo, mas quando a gente tem contador do Brasil inteiro, como que eles podem usar o CRC para se ajudar no dia a dia e não só pagar lá o anual do CRC e ficar reclamando? Olha, eu sou muito suspeita para falar, porque eu nasci nesse meio, então eu entendo, né, quando
voltei para a contabilidade e eu comecei a ter contato com outros contadores que falavam, né? Não, mas contador se mata, né? Contador briga um com o outro, ninguém se ajuda. Eu falava, cara, eu não sei que bolha que você tá, porque na minha bolha os contadores se ajudam. Então, assim, talvez seja a bolha das entidades mesmo, seja a bolha de quem tá próximo das entidades contábeis que sinta essa autoajuda. Sim. A gente ajuda, a gente se indica, a gente divide angústias, a gente divide dúvidas, que às vezes chega uma dúvida cabeluda de uma contabilização, de uma perícia, né? Você vê lá auditores trocando, peritos trocando, contadores trocando. Então, assim, eu não vejo, dentro dessa bolha que eu vivo, os contadores se ajudam. Sim. Né? E eu estourei um pouco essa bolha, participando de mentorias, com mentores muito bacanas também, que estão aí no mercado. E dentro dessas mentorias, os contadores se ajudam. Então, assim, eu não vejo essa questão dos contadores aí se matando, né? O que eu vejo é a questão de briga aí de honorários, que é o que eu estou incentivando todo mundo a se valorizar. Porque se você se valorizar, você valoriza o amiguinho e todo mundo vai subindo essa escada junto, né? Então, as entidades, eu acho assim, olhando para o CRC, né? Falando do CRC, que é onde eu estou, onde eu represento. Cara, o CRC de São Paulo, o que ele te dá de horas de treinamento que você pode colocar a tua equipe para fazer, porque a grande maioria deles, tirando no interior de São Paulo, que a gente tem muito presencial, porque aqui na capital a gente não consegue fechar grandes turmas, então os presenciais são realmente um pouco mais reduzidos, mas no interior a gente tem, desde 2024, quando a gente voltou para o interior, uma força gigantesca do presencial. Você tem aqui o canal do YouTube recheado de conteúdo. A gente tem aí pelo menos 3, 5 palestras por semana. É só você entrar lá no site do CRC, na aba do desenvolvimento profissional. Você tem o cronograma das atividades, todas gratuitas. Se você juntar tudo que o CRC te dá, e eu vou falar te dá de conteúdo, dentro da sua especialidade, porque tem conteúdo que é nichado para perito, tem conteúdo que é nichado para auditor, para contador, você vai achar lá. Se você juntar essas horas, eu te garanto que a sua anuidade vai ser revertida, mas assim, no primeiro mês do ano. Então, olhar para o CRC como um ponto de apoio no desenvolvimento profissional. Então, assim, óbvio que existem outros cursos tão bons, né? A gente tem cursos mais profundos, você pode pegar aí, sei lá, pós-graduação, né? Você tem outros cursos, mas olhando para a anuidade que as pessoas reclamam, elas têm de volta em desenvolvimento profissional. O único evento do CRC que é cobrado em razão da sua, né, magnitude é a convenção estadual que acontece a cada 2 anos. Né? E que foi, inclusive, incrível a do ano passado, um público recorde, assim, e foi muito bacana. Com certeza a do ano que vem será igual, se Deus quiser. Mas, assim, todos esses eventos gratuitos. Então, a gente tem as palestras que acontecem mensalmente nas cidades do interior, de forma online no YouTube. A gente tem... Agora nós vamos ter, aqui, falando em primeira mão, nós estamos aí desenvolvendo um processo como se fosse uma mentoria para escritórios contábeis, que ela vai ser mensal, um encontro mensal ali, está sendo desenvolvido, a gente deve começar agora até o final de março, isso. Então acompanhem lá no site, nas redes sociais do Conselho. Então assim, a gente está trazendo conteúdo na linha de desenvolvimento profissional para que os contadores se desenvolvam. E isso com certeza reverte a sua anuidade. Então, assim, uma palestra que você assiste, 2 palestras, você pode treinar seu time. Então, vai ter uma palestra sobre reforma tributária de uma instrução específica. Põe seu time lá para assistir no YouTube, ao vivo, pode fazer pergunta, mandar as perguntas para o professor que tá ali palestrando, né? Então, eu vejo que tem essa devolutiva. E aqui no estado de São Paulo, a gente tem as entidades contábeis, elas são congraçadas, somos todos parceiros. Então, assim, estamos sempre trabalhando junto, fazendo trabalhos juntos, palestras, cursos, enfim. Isso volta para o profissional de alguma forma, né? Eu não posso falar por todos os conselhos do país, porque eu não sei da maneira como eles estão lidando com cobranças de cursos, palestras, enfim, né? Mas aqui, por São Paulo, e inclusive você, se é contador de outro estado, você aqui em São Paulo, você pode fazer os nossos... Você tendo o cadastro, você consegue... Você tendo o registrado... O registro do conselho, ele é um registro federal
que vem para o estado, né? Então, você se cadastra no seu estado, mas o seu registro, o seu número, ele é nacional. Então, você pode vir fazer o cadastro aqui. E você pode também, tem algumas atividades que são em parceria no seu estado, você consegue pontuar. Então, assim, além de tudo, em tese, você não precisa fazer pontuação paga. Sim. O conselho te dá toda a pontuação que você precisa para cumprir a norma de educação profissional continuada. Legal. Então, se isso não devolve a sua anuidade, me diga o que devolve e eu tô aberta a escutar o que o contador precisa para ter essa anuidade devolvida, além do que educação, né? Porque educação acho que é o bem mais valioso que o ser humano pode compartilhar um com o outro. Né? E é a única coisa que faz uma mente expandir, né? Exatamente. E não existe uma mente expandida, nunca mais volta para o mesmo lugar. E eu vou deixar aqui, gente, aqui embaixo, eu vou deixar o link do CRC São Paulo, como ela disse. Eu nem sabia disso, olha que interessante. Para mim também isso é novo, que qualquer estado do Brasil a pessoa pode ir lá se cadastrar e fazer. E lá tem todo desenvolvimento e é isso. E às vezes você não tem um dinheiro para investir lá em mentorias e tal, você vai lá dentro do site, vai no canal do YouTube, quer de fato aprender, quer desenvolver reforma tributária, lá tem bastante coisa sobre reforma tributária. Eu acompanho lá, então assim, tem muita coisa legal que você pode aprender. É só clicar lá, se inscrever e começar a utilizar, porque tá tudo já incluso lá dentro da anuidade, ou seja, tudo aquilo que você investe, com certeza absoluta vai retornar. E é isso que ela falou, às vezes a gente tá numa bolha com quem a gente convive, né? Se eu ficar convivendo com pessoas que reclamam, com pessoas que ficam falando mal, eu vou ser mais uma delas. Agora, se eu convivo com pessoas que, de fato, pensam naquilo que é bom, em crescimento, em estratégia, eu vou me tornando mais uma pessoa assim. Então, parem de reclamar e façam acontecer. Até saiu a polêmica aí do Haddad e tal, do Haddad falando aquelas besteiraiadas. Tanto é que não para. É tão incrível, né, Lô? Eu fiz até um comentário lá, aí as pessoas achou que a gente é anti-PT ou que a gente é bolsonarista, né? A gente não pode fazer nenhum comentário, tem uma besteira que ele falou lá, e até quero que você comente sobre isso, porque ele falou assim, agora com a reforma tributária, a partir do ano que vem, é só apertar um botão que vai estar tudo fácil. E aí eu quero que você explique aí, porque também é engraçado que tem clientes que falam assim, Marta, você acredita que chegou cliente para mim do podcast que eu fiz com você? Que interessante, né? Então explica que a reforma tributária, ela realmente é uma virada de chave, só que cada vez mais o contador se faz mais importante, por quê, Lô? Exatamente, porque você precisa de planejamento. Então, assim, o botão que o Haddad fala não planeja nada. Exato. Não planeja nada. E ao contrário do que ele disse, né? Nós vamos caminhar com 2 sistemas ao mesmo tempo. Então, você vai resolver um sistema e o outro. Você não vai ter contador para fazer? Então, assim, e detalhe, o sistema que ele diz que é um botão, eu tenho feito muito essa comparação. O sistema mais próximo que a gente tem da apuração assistida é o da declaração de imposto de renda pré-preenchida. E aí eu queria que eu pudesse aqui ter acesso aos rostinhos que estão nos assistindo. Quantas pessoas conseguem baixar a declaração de imposto de renda pré-preenchida, não ajustar absolutamente nada e enviar? Ninguém. Então, assim, até agora, se alguém já fez isso daí, avisa pra gente. Como que foi, né? Como é que foi baixar uma declaração pré-preenchida, olhar, não precisar fazer nenhum ajuste e enviar? Porque o sistema mais próximo que a gente tem é esse. Então, assim, não que a apuração assistida não vá funcionar, mas ela precisa sim de supervisão. Você precisa sim saber se o que está ali, de fato, corresponde à realidade. Que é o governo fazendo para você uma coisa que ele está fazendo em benefício próprio. Ele está arrecadando dinheiro para ele. Então, assim, a gente precisa sim ter um olhar crítico para isso. Então, para mim, é uma posição complexa que ele coloca, porque ele simplifica demais uma coisa que não é tão simples como ele fala. E a gente sabe que o nível de burocratização não foi reduzido. Então, se você olhar a legislação, não tem uma redução do nível de burocratização. Eu acho que não vai diminuir a judicialização, como prevê que se diminua, eu não acho. Acho que as discussões judiciais vão, inclusive, aumentar, porque deixam brechas muito maiores. Sim. Então, assim, o que ele falou ali para mim foi um nível de ignorância da realidade, né? Ele ignora completamente a realidade. Quem vive o dia a dia, né? Quem vive o dia a dia. E eu acho que a resposta que o presidente do Conselho Federal, o Joaquim, deu foi no nível que ele precisava, sabe? A gente não pode deixar que pessoas falem da nossa profissão dessa maneira,
porque de fato não é aquilo que ele colocou. Ainda que fosse, a forma como ele disse foi totalmente pejorativa. Então, ainda que fosse aquilo, a forma como ele disse está errada. E não é aquilo. Então, assim, o trabalho que a gente vai ter nesses próximos anos é cavalar. As empresas estão precisando entender qual vai ser o seu preço de venda. E o cara estava falando ali sobre a apuração. Nós não estamos falando aqui sobre só apuração. E é o que eu falei lá no começo. Parem de olhar a alíquota. A gente precisa olhar a empresa como, o empresário como um todo. A empresa como um todo. O nosso cliente como um todo. É fluxo de caixa. É preço de venda. É preço de compra. É de quem ele está comprando. Qual é o regime tributário desse fornecedor dele, como que ele vai receber esse crédito? Esse cara tá pagando imposto, ele não tá pagando imposto, o crédito é financeiro, gente. É só depois que pagar. Então, assim, se esse cara não tá pagando esse imposto, o teu cliente não vai ter o crédito. Ele precisa saber disso. Então, não é só a apuração assistida que ele estava dizendo ali. Ele reduziu a reforma tributária a uma vírgula dela. A uma vírgula dela. E essa vírgula dela pode sim estar automatizada ali, mas ainda carece de conferência. E ele falou só da vírgula. Ele esqueceu de falar da lei como um todo, de todo o resto que impacta o empresário. Então, assim, foi uma fala triste, infeliz e totalmente pejorativa, né? Sim, é isso, gente. Então, assim, ela deu aqui um resumo geral do que é a reforma tributária para você, empreendedor, que também nos assiste, que não é algo simplório, é algo muito mais profundo, que agora, de fato, o contador tem que se fazer mais presente. Eu estava falando sobre isso, eu estava lembrando de processo. Então, todas as empresas, a empresa, pelo menos uma empresa que se preocupa com entrega, ela tem que se preocupar com processo. E processo, por mais que a gente coloque automatização, se a gente não tiver supervisão, o que acontece? Dá errado. Dá errado. E toda hora o processo muda. É a mesma coisa que acabou de falar. Ele falou de uma vírgula que se não tiver um olhar, se não tiver processo, se não tiver tudo que você precisar ali de alguém experiente, vai dar errado. E é isso que você falou. A partir do ano que vem, muita coisa está mudando, né? Mas muita coisa, eu acredito que cada vez mais o empresário tem que estreitar a relação dele com o contador e o contador também começar a mostrar para o empresário o quanto ele é importante na tomada de decisões daqui para frente. Porque pensa, por exemplo, hoje é uma empresa no lucro real. Então, eu estava aqui pensando, assim, putz, eu vou ter que olhar fornecedor por fornecedor, que ainda nem fui olhar isso. Porque a gente está esperando a alíquota sair, né, tal. Aí pensa, eu tenho que olhar por fornecedor. O empresário que não tá... Eu tenho contato com o contador todo dia, tal. O empreendedor que não tem esse contato, que acha que contabilidade é só ali, obrigações, não tem noção do que ele está ali perdendo no final, né? Então, cada vez mais, Elô, a importância do contador na sociedade, até porque o que gira atrás da economia são os empreendedores. E os empreendedores, para conseguir rodar bem, precisam dos contadores. É isso. Não adianta. E o governo precisa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O governo precisa dos contadores, os empresários precisam dos contadores, a sociedade precisa dos contadores. Então, assim, por isso que eu tô falando. Agora é o momento que a gente sempre pediu para tal virada de chave da valorização da profissão. Então, a gente precisa estar unido, todo mundo estudando, todo mundo falando a mesma língua, no mesmo nível de aprendizagem, no mesmo nível de sabedoria sobre esses tributos novos, sobre a forma da contabilização deles, sobre a forma de apuração disso, para você conseguir recomendar para o seu cliente a melhor saída, para você ser reconhecido por isso, para você ser indicado por isso. Então, assim, é a hora da gente se capacitar para entregar e elevar o nível da profissão. É o momento da virada. Então, assim, a gente precisa surfar essa onda, né? Tem muita gente, quando vai palestrar sobre reforma, fala de reforma, e aí, você vai surfar a onda ou você vai se afogar nela? É a hora da gente surfar a onda, é a hora da gente não deixar essa onda passar. A gente não precisa se afogar em onda nenhuma, mas também a gente não pode deixar essa onda passar e esperar a próxima. Vai saber quando que a gente vai ter uma oportunidade dessa de novo. Então, eu fico muito feliz de estar presidindo o conselho nessa virada de chave, porque eu quero muito fazer parte dessa mudança e a gente está muito empenhado lá no conselho em trazer desenvolvimento profissional para que os contadores se fortaleçam e surfem essa onda da reforma tributária como ela deve ser surfada. Show de bola. E eu acredito, Elô, que na nossa geração, né? Eu acredito que na nossa geração vai ser a grande última onda que a contabilidade muito provavelmente vai passar.
Então, assim, a última nova onda, eu acredito nisso. Nossa geração. Talvez nas outras gerações tenha coisas diferentes, mas a nossa realmente é isso. Você vai se afogar ou você vai surfar. A gente tá caminhando aqui pro final. Então, antes de você olhar para aquela câmera do recado, vou te fazer uma pergunta. Marta, sincera, todas foram sinceras, mas contabilidade deixa rico? Quem ainda não trilhou, o estudante tá ali decidindo, contabilidade deixa a pessoa rica, Elô? Ah, deixa. Se ela quiser, deixa. Né? Eu acho que vai muito do seu desejo, do que você pretende para sua vida. Mas que deixa. Você tem a oportunidade de ser rico, sim, sendo contador. Não tenho a menor dúvida disso. E aí vai muito, acho que, da escolha daquele contador, daquela contadora, o que quer pra vida, né? Sim. Porque para qualquer profissão, para você ser rico, você precisa se dedicar. Então, a quantidade de dinheiro que uma profissão te traz, ela é proporcional à quantidade de tempo que você se dedica trabalhando por ela, né? Então, obviamente que algumas profissões te trazem uma devolução um pouco mais rápida, né? Então, você tem honorários ou, né, mais altos, mas tudo vai da sua dedicação, do seu tempo, da sua formação, da sua especialização, né? De tudo isso. Você se tornar uma autoridade e tal. Mas que a contabilidade é capaz de deixar pessoas ricas, não tenho a menor sombra de dúvida de que sim, ela é capaz. Você é capaz de ser rico sendo contadora. Você viu? E olha, isso é muito verdade. Eu visito vários clientes, tenho vários clientes que são super bem sucedidos e às vezes assim, é que nem a Elô vê várias pessoas ali ricas, bem sucedidas e cada um dentro daquilo que é para ele, né? Aquela visão, mas assim, quando a gente fala de dinheiro financeiro, sim, é possível, vai depender da dedicação que você tem ali com certeza no seu dia a dia. E tem as 10 profissões, que são as 10 profissões do futuro, e contabilidade está no meio das 10 profissões do futuro, que nem é futuro, é o presente, né? Contabilidade é o agora, então você ainda que tá com medo, pensando em desistir, ou ainda não escolheu, gente, se joga de cabeça e surfa essa onda. Eu quero que você olhe para essa câmera e deixe um recado aí para todos os contadores e contadoras, aquilo que vier do seu coração. Gente, é a nossa hora, né? Eu, como presidente do conselho, eu não tenho como não falar sobre isso. A gente precisa ser uma classe unida, a gente precisa estudar, a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo nesse dia a dia, dessas mudanças. Não serão dias fáceis, né? Eu acho que ninguém prometeu também, né, Marta, que seriam dias fáceis. Então, assim, não serão dias fáceis, não serão tempos fáceis. Trabalharemos muito, mas o trabalho devolve. E eu acho que agora é a hora da gente se empenhar em aprender até a cobrar pela nossa hora, pelo nosso conhecimento. Então, quanto mais você estuda, mais capacitado você tá para cobrar por esse honorário, né? Por esse serviço que você presta. Então, nós estamos na época da reforma tributária. É a hora da contabilidade. Eu não tenho a menor dúvida de que é a nossa hora. Então, eu convido vocês a estudarem, a se capacitarem e surfarem essa onda. Porque eu tô surfando e espero continuar na crista dessa onda. E eu tô convidando vocês todos para virem comigo, para virem com todos esses profissionais, para virem com o Conselho Regional de Contabilidade. Se apoiem no Conselho, é a casa do contador, é a casa da gente depois que a gente se forma. Né? Vocês têm a oportunidade da vida, o ouro está sendo entregue lá no desenvolvimento profissional. Acompanhem lá as redes do Conselho e vamos surfar essa onda da reforma junto, vamos transformar essa profissão. Show de bola. A gente vai colocar aqui, Elô, mas se a pessoa quiser te seguir, o CRC, a gente vai colocar na tela, mas fala aí qual que é o seu arroba do CRC, site, do que você quiser. Então vamos lá. O site do CRC é crcsp.org.br. Lá dentro de desenvolvimento profissional tem o cronograma das atividades, onde vocês conseguem acompanhar todos os cursos, palestras que a gente vai dar, tanto no modo presencial como no online. Então tá lá toda a nossa descrição, né? É quase um mês para frente de agenda que a gente tem. Então entrem lá no site do CRC, vocês conseguem acompanhar. Tem as redes sociais do CRC, que é @CRCSPOficial. A gente tem o Instagram, tem o LinkedIn, que também são publicadas tanto os nossos movimentos como entidade, como também os nossos cronogramas, estão sempre ali nas redes sociais. E a minha rede pessoal é @Elo de Castro, eu tô no Instagram, tô como Heloísa de Castro também no LinkedIn, é uma rede que eu uso um pouco menos, no Instagram eu tô bem presente lá. E aberta a ouvir vocês, a ter essa troca, esse contato. Então, o CRC está aberto também, a gente tem lá um time da comunicação super dedicado para atender todo o público que chega. Show de bola. Elo, obrigada
pelo seu tempo. Como eu disse, é muito corrido. Foi um bate-papo super legal. Obrigada. Sabe, às vezes as pessoas têm aquela impressão de que o pessoal da entidade, CRC, é intocável, e não. É uma pessoa super acessível. Como ela disse aqui, gente, se você for lá no Instagram dela, ela coloca lá todo o movimento. É uma pessoa super aberta. Obrigada pelo seu tempo, por estar esclarecendo aqui várias dúvidas. E eu tenho certeza que esse podcast aqui vai ser um sucesso. Obrigada, viu? Eu que te agradeço, Marta, de novo pelo convite. Uma honra estar aqui. E pode me chamar sempre, pode chamar sempre o CRC, que a gente vai estar sempre junto. Com certeza absoluta. Obrigada. E você que ficou aqui até agora assistindo esse podcast, eu quero que você curta, porque quando você curte aqui o meu canal, ele cresce e vai aparecer para mais pessoas. Eu quero que você pegue esse link, que eu sei que você está em vários grupos de contadores, e manda esse link aqui desse conteúdo para mais contadores, porque também você ajuda a espalhar esse conteúdo bom. E você que não gostou, eu sempre falo, né? Pega esse link e manda lá para os inimigos. Afinal de contas, não serviu para você, serve para o inimigo. Mas se você ficou até aqui, você gostou com certeza. Gente, grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.